Fala galera tricolor, destaques Netflu no ar. Vem comigo para ver as principais notícias do Flusão dessa terça-feira. E a gente começa o programa de hoje com uma entrevista exclusiva do Netflu com Márcio Bittencourt, empresário aí do meia Daniel e do volante Ayrton do Fluminense. Ele falou aí sobre várias questões, né? E principalmente sobre as renovações dos jogadores, se já tem alguma negociação. Ele falou sobre o Daniel, disse que tem sim uma negociação, que os clubes, o clube e o jogador ainda estão discutindo aí, tentando chegar num denominador comum, né? Esse foi o termo que ele usou para a renovação do Daniel, mas com relação ao Ayrton ainda não tem conversa. O clube ainda não procurou o atleta, nem o seu agente, né, para tratar sobre a renovação do Ayrton. Na entrevista ele também fala sobre várias outras questões, sobre o interesse do Grêmio no Daniel, né, no futebol do Daniel. O Grêmio é um dos interessados aí na contratação do jogador. Se tem um prazo para definir essa questão da renovação do Fluminense com o Daniel, tá tudo lá no Netflu. Se você quiser saber, clica lá no site que você vai conferir aí todas as aspas dessa entrevista do Márcio Bittencourt para o portal número 1 da torcida tricolor. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o técnico Fernando Diniz teria indicado aí 2 jogadores do Fluminense ao São Paulo visando já a próxima temporada, né? São eles o lateral esquerdo Caio Henrique e o atacante Johnny Gonzalez. Outro que foi lembrado também pelo Diniz foi o do meia Daniel, revelado aí pelo Fluminense. Só que o jogador teria sido vetado no São Paulo, entre aspas, porque o Diniz acredita que teria muita concorrência na posição ali, né, de meio campo, de meio armador, lá no Clube Paulista. Todos esses 3 jogadores, eles estão com futuro indefinido no Fluminense. O Daniel, nós já falamos sobre ele. O Caio Henrique está emprestado pelo Atlético de Madrid, dificilmente deve ficar no Fluminense para ano que vem, né? E o Johnny Gonzalez também, né? Tem contrato com o Fluminense até o final do ano, já teria inclusive dito que não pretende continuar, né? Que pretende sair do Fluminense para ano que vem. Qual a sua opinião sobre esses 3 jogadores? Você acha que a diretoria devia batalhar para renovar com os 3? Com 2? Com um só? Qual deles, então, na sua opinião? Você acha que se eles saírem vão fazer muita falta aí para o Fluminense na próxima temporada? Coloca aí nos comentários a sua opinião. E na manhã dessa terça-feira, o técnico Marcão começou a montar aí o provável Fluminense que encara o Ceará na próxima quarta-feira, né, amanhã, lá no Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deve ter algumas mudanças com relação àquele que empatou com a Chapecoense no último sábado, né, no Maracanã. E uma delas é a volta do meia Paulo Henrique Ganso, que foi barrado contra a Chape, começou o jogo no banco de reservas, entrou ali já no finalzinho. Ele deve voltar ao time titular no lugar do Wellington Nem, que não foi bem, né, no último jogo contra a Chape. E outra mudança que deve acontecer também é a saída do Alan. O Alan que está suspenso, né, tomou o 3º cartão amarelo, então ele vai cumprir suspensão e deve ser substituído pelo volante Yuri. Lembrando que essas mudanças aí só vão ser confirmadas de fato momentos antes da partida, né? Mas o provável Fluminense que encara o Ceará amanhã no Castelão tem Muriel no gol, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique na defesa, Yuri, Daniel e Ganso no meio, e na frente Nenê, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez. E o blog do jornalista Rodrigo Matos, do site UOL, revelou quanto cada clube deve receber de direitos de pay-per-view nesse Campeonato Brasileiro. Se você quiser ver a lista completa, é só clicar no link que é aqui embaixo na descrição, mas o que interessa mesmo é o Fluminense, né? O Fluminense na lista aparece aí na 11ª posição, recebendo um valor equivalente a 24,7 milhões de reais. Só para efeito de comparação, os primeiros, que são Flamengo e Corinthians, né, os clubes de maior torcida, vão receber aí 122,9 milhões o Flamengo e 120 milhões de reais o Corinthians. Então, se quiser ver a tabela completa aí com os valores e com os clubes, clica aí embaixo. E no próximo sábado, Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, mando de campo do Fluminense, né? E a diretoria tricolor colocou 30 mil ingressos à venda. Desses ingressos, a torcida visitante, a torcida Cruz Maltina, só vai ter direito a 5%. Ou seja, 1.500 ingressos, né? Lembrando que agora a diretoria do Fluminense está adotando essa política da reciprocidade. Fizeram isso com o Atlético Paranaense também. No primeiro turno,
lá na Arena da Baixada. A torcida do Fluminense não teve direito a ingresso, né? O jogo foi com torcida única. E no jogo da volta, aqui no Maracanã, a diretoria do Fluminense devolveu. E contra o Vasco, a mesma coisa, né? No primeiro turno, em São Januário, a torcida do Fluminense teve direito ali a 5% dos ingressos. E agora, do mesmo jeito, a torcida do Vasco vai ter direito a 5% só da carga de ingressos para o clássico do próximo sábado. Antes disso, o Fluminense enfrenta o Ceará na quarta-feira e precisa desesperadamente vencer para poder se afastar ainda mais aí do Z4 do Brasileirão. E esses foram os destaques Netflu de hoje. Se você gostou, não esquece, dá aquela curtidinha no vídeo, que isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui no canal. Também se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores!